Anne, estou com ácido úrico alto. O que eu não posso comer? Ou se você é profissional de saúde e tem um paciente com ácido úrico alterado, fica aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar. Que tem muito mito que passa na prescrição para pacientes que precisam reduzir o ácido úrico ou que estão com hiperuricemia. Então fica aqui comigo. Hoje a gente sabe que é muito comum o indivíduo estar com ácido úrico alto e também ter outros fatores relacionados à síndrome metabólica. O ácido úrico não é um marcador da síndrome metabólica, mas muitos pacientes que estão com ácido úrico alterados têm também síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É uma condição onde o indivíduo tem vários fatores de risco associados ao aumento da circunferência da cintura. Então, além do aumento da circunferência da cintura, ele pode ter pressão alterada, glicose alterada, triglicerídeo alterado e o HDL colesterol mais baixo do que o recomendado. Então, nessa condição, uma condição de gordura mais na região abdominal, que está associada a uma condição inflamatória, muitas vezes o paciente também cursa com elevação do ácido úrico. E aí, quando a gente pensa em tratamento, a gente não precisa ficar olhando só para o ácido úrico, a gente precisa olhar para esse paciente, para essa condição e principalmente fazer uma proposta alimentar com restrição calórica para que ocorra a redução das medidas de cintura e melhora metabólica desse paciente como um todo. Então, o que é o ácido úrico? Tá? O ácido úrico ele é produzido endogenamente pelo nosso corpo através das purinas. E tem alguns estudos mostrando que, além da questão da síndrome metabólica, esse aumento do ácido úrico ele pode estar associado, sim, a alguns alimentos, a alimentação de uma maneira geral. Então, alimentos ricos em purinas e alimentos ricos em frutose. Mas calma, não são as frutas. Principalmente o xarope de frutose ou essa frutose mais concentrada, que está presente nos alimentos ultraprocessados. Tem um estudo observacional transversal que foi realizado no Rio de Janeiro com 756 indivíduos e eles encontraram uma associação da pressão arterial com os níveis do ácido úrico. A excreção do ácido úrico ela é reduzida em pacientes com a pressão maior. Você ainda tem o aumento da reabsorção do sódio, provocando alteração dessa pressão. E um outro mecanismo importante se refere à ação de inibir a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Tem uma outra questão, uma explicação para essa associação entre ácido úrico e pressão arterial. Um outro fator que mostra essa relação é o efeito da hiperuricemia na formação de cristais em endotélio, prejudicando toda a função endotelial e a vasodilatação, vasoconstricção da musculatura lisa do vaso. Mas vamos lá, quais são os parâmetros de referência de ácido úrico? Em torno de 4 mg por decilitro, e para homens o nível é um pouquinho maior, em torno de 5 mg por decilitro. A gente sabe que o excesso de ácido úrico no nosso corpo, essa não excreção, pode aumentar o risco do paciente desenvolver gota, onde essa concentração alta de ácido úrico precipita, formando os cristais que podem se acumular em alguns tecidos do nosso corpo, principalmente em cotovelo, no dedo, no joelho. Então são algumas regiões onde tem esse acúmulo dos cristais. Eles ocorrem principalmente nas articulações. Então vamos lá. E em relação à alimentação, Anne? Como eu disse, a gente tem os alimentos ricos em purina e os alimentos ricos em frutose, que vem do processo de industrialização. O estilo de vida, de uma maneira geral, ele tem um impacto também no aumento do nível do ácido úrico. Anne, como que a frutose aumenta o ácido úrico? Hoje a gente sabe que a frutose ela tem uma ação em aumentar o ácido úrico intracelular. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, as carnes vermelhas, e aqui eu destaco os embutidos, o cordeiro, mortadela, salame, bacon, carne bovina, carne suína, além de aves como frango, pato, contém alto teor de purinas. Então é super recomendável que se limite, se restrinja esses grupos alimentares. Sobre os peixes, os frutos do mar, eles aparentemente são saudáveis, mas a anchova e a sardinha também têm alto teor de purinas.
E o mesmo ocorre com camarão, mexilhão, os frutos do mar, de uma maneira geral, também são altos em purinas. Além das carnes, desses alimentos de origem animal, como eu já comentei, tem a questão da ingestão do álcool. Então, as bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, elas também precisam ser restritas para pacientes que têm hiperuricemia. E dos alimentos de origem vegetal, algumas castanhas também são fontes de purina, mas em uma concentração muito menor do que nas carnes. Então, cogumelos, as oleaginosas, o próprio chocolate, mas como eu disse, num teor menor do que os alimentos de origem animal. Em relação aos leites e derivados, não há necessidade de restrição, dado que eles contribuem em quase nada para o aumento das purinas e eles contribuem para a ingestão proteica desse paciente. E uma recomendação muito importante é reduzir e substituir os temperos industrializados, tipo aqueles cubinhos, né, ou caldos prontos, caldo de carne, extrato de carne, por opções naturais e à base principalmente de vegetais. E como eu falei, a questão da frutose, que eu tinha comentado anteriormente, lembrar sempre que a prescrição número 1 para paciente com ácido úrico alto é limitar alimentos ricos em xarope de frutose. Então, alguns iogurtes vão ter o iogurte industrializado com aquelas caldas, com cor, ele costuma ter frutose. Barrinha de cereal também tem uma quantidade muito grande. Cereais, de uma maneira geral, que não sejam integrais, né, mais refinados. E, enfim, alimentos de uma maneira geral, empacotados, biscoitos, bolachas, sorvetes, todos esses alimentos que estão no grupo dos alimentos ultraprocessados, eles são ricos, têm alto teor de frutose e esses são aqueles que precisam ser reduzidos na alimentação. Então, fazer um resumo aqui. Primeiro ponto. Entender o paciente tem ácido úrico e síndrome metabólica, eu vou precisar tratar a síndrome metabólica e fazer esse paciente perder pelo menos 10% do peso, primeira condição. Segunda recomendação, limitar os alimentos ricos em frutose, que seriam os alimentos ultraprocessados, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Terceira recomendação, álcool, então principalmente a cerveja precisa ser restrito. Quarta recomendação, alimentos ricos em purina, e o principal grupo de alimentos ricos em purina são os alimentos de origem animal, peixe, frango e a carne, e os embutidos. E tem uma última recomendação que é muito importante, que é a ingestão hídrica. Você precisa ingerir pelo menos 40 ml por quilograma de peso de água, e não de sucos ou de bebidas adoçadas, que também são fontes de frutose. Bem, não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou, deixa aqui no canal que eu vou ter aqui embaixo, que eu vou ter maior prazer de responder. E lembrando aí, eu já falei da questão do estilo de vida saudável, também tem vários vídeos aqui no canal. Avaliar a qualidade do sono, exercício, manejo de estresse, tudo isso vai ter um impacto, sim, importante no manejo do paciente ou do seu ácido úrico alterado. Tá bom? Então, se ficou, tô aqui. Não deixa de assinar o canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana, vídeos novos sobre alimentação, nutrição e saúde.